Meus amados ouvintes, nós iniciamos mais uma programação que promove verdadeira confiança no poder de Deus. Esta é a fé que vence o pecado, que vence o mundo. Nós temos uma escritura em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, mostrando que as 7 estrelas são os 7 mensageiros. E nós ouviremos agora os irmãos Flávio e João cantando sobre os 7 mensageiros. Para você que necessita desse conhecimento, nós temos, através da história, estes mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, o Wesley e o Elias, que viria para restaurar todas as coisas, conforme São Mateus 17, versículo 11, que o próprio Jesus disse: Elias virá primeiro. Tem sentido, porque João Batista já tinha morrido naquele tempo, então não era João Batista. Elias virá primeiro. Isto quer dizer que Elias viria primeiro do que Cristo. Para quê? Para preparar o povo para que Cristo pudesse então receber sua igreja. Como houve um precursor na primeira vinda, haveria um precursor na segunda vinda. Eis os 7 mensageiros. Mensageiros que a Bíblia mencionou, cada um com uma mensagem, um povo libertou. Primeiro foi Paulo, segundo Irineu, terceiro Martim, quarto foi Columba, quinto foi Lutero, Elias, o qual Jesus prometeu. Jesus disse que o Elias nos viria restaurar, convertendo os corações de todos os filhos aos quais João Batista veio e converteu corações dos pais aos filhos de Deus. E agora Elias, nos tempos finais, está convertendo os corações dos filhos aos pais. Então, meus preciosos ouvintes, estes são hinos inspirados pelo Espírito Santo, que ajuda a entendermos estas verdades. Temos vivido este período da última era da igreja, o último mensageiro, a última estrela. O Elias já veio. E como nos dias de João Batista, perguntaram os próprios discípulos a Cristo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vamos colocar as coisas no lugar? Quando ele disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ele estava falando de um Elias no futuro.
porque João Batista tinha morrido. Aí Jesus completou dizendo: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Este era João. Um Elias virá e outro Elias que já veio. Porque nos dias do profeta João Batista, cumpriu Malaquias capítulo 3, o anjo que veio diante da face do Senhor. Agora, nos dias do profeta Elias, para este tempo que Elias virá, como disse Jesus, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Depois da vinda desse Elias, o mundo seria varrido pelo fogo, como está em Malaquias 4. Então devemos guardar estas coisas. João Batista converteu os corações dos pais aos filhos, pais judaicos, para ser filhos na graça em Jesus. E aqueles se tornaram pais da igreja primitiva. Agora nós, dos últimos dias, quando Elias viesse, como nós já sabemos que ele já veio, e muitos não conheceram, como não conheceram João Batista, e nem os discípulos conheceram, por isso muita gente não conhece, mesmo sendo evangélica. Nem os discípulos do Senhor Jesus sabia que João Batista já tinha vindo, que ele era o Elias para aqueles dias. Então, meus amados, o Elias desse tempo, quando ele veio e já partiu, e o povo não ficou sabendo que ele era o Elias, exceto aqueles que tiveram a revelação pelo Espírito de Deus, alcançaram esta luz de Deus em sua vida, puderam então enxergar que o Elias já veio nesta era, convertendo nossos corações à mensagem dos apóstolos, lá do princípio. Que mensagem tremenda! Por isso, batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38. Talvez você pense, mas foi somente ali? Não. Atos 8:14-16, os samaritanos também foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais escritura? Temos. Atos capítulo 10, versículo 47 e 48, os gentios, na casa de Cornélio, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, aí terminou? Não. Em Éfeso, temos também aqueles 12 varões, no capítulo 19 de Atos, verso 1 ao 6, eles foram batizados. Já haviam sido batizados no batismo de João Batista, mas o batismo de João Batista foi só para arrependimento e não para remissão, porque não há remissão sem derramamento de sangue. E João batizou antes da morte de Jesus. O sangue foi derramado depois. Por isso, Paulo chegou e os batizou novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi batizado no nome do Senhor, e você sabe que o nome do Senhor é Jesus Cristo. Atos 22:16. Meus amados, há uma riqueza dentro destas escrituras, que a gente percebe que somente os mensageiros de Deus, profetas de Deus, é que poderiam abrir estas escrituras e nos ensinar estas verdades. Estas verdades não seriam reveladas através de sistemas, denominações, não. Estas verdades seriam reveladas pelos profetas. Deus não fará coisa alguma sem que primeiro haja revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7. Então já tenho cumprido. Tem sido revelado os segredos de Deus. Oh, que maravilha é podermos ver estas coisas reveladas pelo Espírito Santo. Deus ilumine vocês, meus ouvintes. Nós vamos ouvir agora um cântico espiritual. A música é conhecida por muitos, mas o hino, a letra,
é uma letra bíblica, é uma letra maravilhosa, que todos podem usufruir das bênçãos desta letra. Guarde isso no seu coração. Escute este cântico espiritual e o que diz a letra deste hino. Não tanto a música, mas a letra deste hino que fala ao coração do pecador. Os nossos irmãos Flávio e João cantam mais um cântico em adoração a Deus já no final do nosso programa, mas ainda temos tempo. Vamos ouvir. Senhor Deus, Deus forte, Deus de poder, de graça, de maravilhas, grande Jeová, Senhor, que pode abençoar este povo que crê na sua palavra. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o Senhor mesmo disse: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Deus, rogamos a bênção sobre o seu povo, que tem ouvido a mensagem do Senhor, que pode crer nesta palavra. O Senhor mandou a mensagem com o último mensageiro da era, para ajudar no despertamento dos seus filhos neste tempo final. Fala em cada coração, Senhor. Revele cada pessoa esta verdade. Em nome de Jesus Cristo, este povo
seja iluminado pela luz do céu, a luz verdadeira. Nenhuma luz falsa poderá alcançá-los, mas a luz verdadeira do Espírito Santo iluminando seus corações para esta verdade. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados ouvintes, nós avisamos que amanhã teremos a ceia do Senhor aqui em Cássia, na Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista. Amanhã teremos a ceia do Senhor. Convidamos todos os nossos amados irmãos para participarem da ceia e aqueles que quiserem nos visitar. Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista, amanhã às 7:30 da noite. Esteja ali conosco e vamos todos serem abençoados pelo poder de Deus. Muito obrigado, ouvintes, por mais uma vez ouvir o programa Fé para Vencer. Se Deus quiser, amanhã aqui estaremos. Boa tarde. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para Vencer.